Olá, amigos do Restart Me Venture Builder, mais um encontro aqui no nosso videocast. Hoje aqui com o Fernando, Renato Avó e Alexandre, vamos falar sobre a avaliação do erro. Como é que o erro vem se comportando aí, como, melhor dizendo, como que a percepção do erro vem sendo vista nas organizações, nas empresas de um modo geral, com o passar dos anos. Eu vejo que o erro ele vem sofrendo menos repressão do que sofria no passado. Antes o erro era muito castigado, hoje passou a ser diferente. Eu quero começar esse tema chamando o Renato Avó, nosso psicólogo aqui de plantão, para falar um pouco dessa questão das pessoas, como é que elas encaram o erro e como é que o que elas esperam e quando elas erram, Renato. Perfeito, Eduardo. Obrigado a todos os amigos e amigas aí que nos dão prestígio aí da nossa audiência a esse podcast da Restart Me Venture Builder. O lidar com o erro para nós, seres humanos, sempre esteve muito ligado ao medo, à frustração, à dificuldade de pertencer, seja um lugar de relacionamento pessoal, seja um lugar de relacionamento profissional. Nos relacionamentos profissionais, mais especificamente ditos, você, Eduardo, colocou muito bem de que o erro vem sendo, lidar com o erro vem sendo bastante modificado ao longo do tempo e ao longo dos últimos tempos, né? Hoje a grande parte das empresas, grande parte dos grupos de trabalho, dos times de trabalho, dão uma importância ao que você pode fazer com o erro, né? E aí eu vou falar mais do relacionamento interno, né, das equipes internas, como eles lidam com o erro, e isso tem mudado bastante. Enquanto há tempos atrás o erro era visto como uma deficiência, né, uma inabilidade, uma falta de conhecimento, etc. Hoje o erro é encarado pelos times de trabalho, sejam eles times dentro de uma hierarquia tradicional ou não, ou times ágeis, etc. O erro é encarado hoje como uma possibilidade de aprendizagem, né? O importante é que essa possibilidade de aprendizagem possa ser, sim, admitida e essa possibilidade de aprendizagem possa existir quando o erro é rapidamente detectado, quando o erro é rapidamente identificado pelas equipes de trabalho, seja internamente, seja no relacionamento com os clientes, entre aspas, vítimas desse erro, né, para que o erro possa ser corrigido rapidamente, né? Então, quando nós falamos aqui em estrutura de Venture Builder, nós estamos falando também de uma estrutura que possa ser mais ágil, que esteja fora da estrutura hierárquica da empresa, uma estrutura que possa ser mais ágil e uma estrutura que possa ser mais receptiva e assertiva no lidar com o erro, né? As estruturas de trabalho e para que isso permita que as pessoas, aí psicologicamente falando, né, que as pessoas tenham uma maior capacidade de lidar com os próprios erros, sem aquela questão do medo, da frustração, sem aquela questão do medo da sobrevivência mesmo no ambiente de trabalho, né? E aí, porque, de forma geral, nós temos a percepção de que o erro pode nos prejudicar em termos de desempenho dentro de uma estrutura hierárquica, dentro de uma empresa, etc. As corporações identificando o erro e desenvolvendo uma cultura de aprendizagem com o erro, patrocinada, óbvio, pelo comando da empresa, pelos cabeças da empresa, etc. Os trabalhadores, os pensadores dentro da empresa, os desenvolvedores de inovação, de tecnologia, etc., eles eles podem se sentir mais à vontade para errar. Não que os dirigentes das empresas devam incentivar a cultura do erro, vamos errar e não vamos fazer nada com isso. Não, vamos errar rápido e precisamos fazer alterações logo em cima do que identificamos como erro.
Excelente, Renato, excelente. E justamente a minha percepção também, com o passar dos anos, é bem parecida com a tua. Acho que a gente, né, enquanto indivíduo, continuamos evoluindo, né? Quer dizer, se o erro ele existe, vai sempre existir, e assim, a forma como ele é encarado, a forma como ele é castigado, né? Era castigado antigamente, já não é mais da mesma forma. Isso eu acho que é muito legal. E eu queria passar já a bola para o Alexandre, perguntando para o Alexandre, que está super acostumado aí a fazer introdução de novos processos dentro das empresas. Então, acho que o Alexandre já sofreu bastante, ou tem bastante experiência, melhor dizendo, né, Alexandre, com essa questão de colocar novos processos e como que esses processos se desenvolvem lá dentro e como o erro é encarado nessas novas jornadas a que você normalmente faz com que as empresas passem. Primeiro a gente precisava separar o erro dentro de um projeto, dentro de um ambiente controlado dentro da empresa, daquele que extrapola os portões da empresa, né? Esse não é perdoado, né? Esse, principalmente se tiver o dolo, né? Quando tem um erro em um produto, um serviço vai para o mercado aos milhares, ninguém vai perdoar o erro, né? Então a gente está falando o quê? De um processo de erro na tentativa de trazer a melhor solução, o melhor desenvolvimento, o aprimoramento do produto ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, certo? Ou quem sabe do aprimoramento contínuo de um processo de produção, uma rotina administrativa, etc. Então, nesse caso, como o Renato tinha comentado, o ambiente mais favorável é aquele que é mais tolerante, né? Principalmente, né? Não diria o erro, né? Porque é o que eu falei, se você tem dolo, você está errando, você está minando a empresa e não entenda que o mundo é perfeito, né? A gente tem políticas dentro da empresa, a gente tem também sabotagens administrativas de gestão dentro da empresa. Isso realmente acontece, né? Eu vim de um ambiente altamente competitivo, onde é normal você ter feudos dentro da empresa, né? Empresas com milhares de colaboradores, com diversos departamentos e diretorias, então é normal você ter um ambiente de feudos e a relação entre cliente e fornecedor e subfornecedores é um ambiente bem tóxico, né? Né, principalmente para empresas mais tradicionais, ainda na estrutura matricial, funcional, né? A gente ainda tem o erro como uma coisa muito punível. Eu diria assim para vocês que quem está tocando um projeto, quem é um gestor de projeto, está inserido num programa de desenvolvimento de novo produto, novo serviço, ainda passa por problemas caso o projeto dele venha a ter um resultado inesperado, um resultado ruim. Eu ainda diria que as pessoas, ao assumir um projeto, ainda recebem um target nas costas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A pessoa, além de estar preparada tecnicamente, tem que estar preparada emocionalmente. Todo projeto que eu assumi, assim, foi de uma carga emocional muito forte, porque eu sabia que as consequências seriam graves se eu falhasse, ou se a minha equipe falhasse. Toda a responsabilidade da empresa, um departamento, dos diretores, de que seja, cairia nas minhas costas. E para o corpo diretivo, para o corpo de gestores, é um alívio ter alguém nomeado, entende? Porque aí ele sabia que teria uma barreira. A primeira barreira seria o gestor do projeto. Então é muito triste isso. E é muito feliz a gente, por outro lado, ver que isso vem evoluindo ao longo das décadas, né? Essa percepção é muito importante e muito bacana também. E eu queria, obrigado, Alexandre, eu queria passar para o Fernando que faz muita mentoria, ele deve também, né, Fernando, ouvir bastante história dos teus, né, mentorados sobre como eles encaram o erro, quais são os medos que eles têm, como na prática isso funciona. Você tem vários exemplos aí, alguns para dar para a gente, Fernando? Antes de mais nada, preciso ativar o áudio. Peço desculpas pela máscara aí, mas eu estou num local público, como vocês podem ver aí, está passando um monte de gente atrás. Mas é isso aí. Eu queria falar da velocidade do erro, né? Eu acho que quando a gente fala de startups, quando a gente fala de novos negócios, hoje se fala muito de que o erro, primeiro, precisa ser permitido, né? Ele precisa ser controlado, né? Ele precisa ser limitado, os danos precisam ser entendidos
ou esperado, né? E essa iniciativa, né, ela precisa ser rapidamente reconhecido quando o negócio não está indo bem. E ele precisa ser contornado. A situação precisa ser contornada. Então, o que eu vejo na minha experiência, ao longo da minha experiência, é que os projetos demoravam muito tempo para amadurecer e se constatar que eles deram certo ou eles não deram muito certo. Hoje, eu vejo que, ao longo do tempo, essa tolerância de tempo ao erro, ela foi diminuindo. Então, eu diria que talvez hoje a intolerância ao erro seja maior, mas ela tem que ser percebida em menos tempo. Então, não é que se permite um laissez-faire de deixar as coisas acontecerem e a gente estrombar lá na frente com um erro muito grave, um erro muito grande. Então, a contenção de danos ela acontece de forma mais estruturada. Então, precisa acontecer de forma mais estruturada hoje, para que se perceba o erro, se constate o erro, esse erro tenha um impacto menor, o dano que esse erro cause seja muito menor, muito mais controlado. Então, eu vejo muito a dinâmica das empresas, das startups, dos novos negócios, de rapidamente pivotar. Então, a pivotagem é exatamente o resultado, né, a ação decorrente da percepção de que aquilo que estava sendo feito não está dando o resultado esperado. Então, por isso, precisa se pivotar. Ou seja, isto é o que é constatado é dito como erro hoje. Esse erro consentido, esse erro permitido, né? Então, tem que errar e errar rápido. Quanto mais rápido você perceber o erro, mais rápido você vai fazer o que chama-se hoje de pivotagem, que é uma correção de rumo para que você teste uma nova hipótese. Então, esse processo é um processo de tentativa de teste de hipótese, num ciclo muito menor. Então, que hoje a gente fala que o erro é permitido porque ele é muito mais controlado e o tempo dele muito mais delimitado. É isso que eu tenho visto, né? É isso que a gente tem promovido, inclusive, quando a gente faz mentoria, quando a gente ajuda as empresas, os novos negócios a sair do papel, é que a gente tenha essa condição de prever o erro, né, de testar a hipótese e rapidamente fazer a correção de rumo. Muito legal, Fernando. Muito bacana. E eu queria ver com o Guilherme agora, Guilherme que está envolvido aí no mundo tecnológico, como é que é essa questão do erro, Guilherme? Eu acho que da mesma forma que o Alexandre aí, os processos chegam, os processos andam rápido e os processos têm os seus erros nesse percurso. E o Fernando falou muito de velocidade. Como é que você encara isso no mundo da tecnologia, Guilherme? Como é que isso funciona na prática? Olá, obrigado, Eduardo. Olá a todos. Bom, há uma questão muito importante na hora que você dá um significado a erro, né? Porque quando você está começando algo novo, na realidade, você faz uma série de testes de hipóteses. E nessas hipóteses, elas podem ser positivas ou negativas. Enquanto você testa, você não está errando, você está avaliando e verificando as suas hipóteses. É muito diferente de um erro comum, um erro por qualquer motivo que seja, como o Alexandre falou, em termos de sabotagem administrativa, em termos de preparar armadilhas para que
um par caia, é muito diferente, né? No mundo tecnológico, a gente tem os bugs que eles são descobertos à medida, porque não tem como você demorar o tempo que se demorava para se desenvolver um aplicativo ou um software. Você tem que pensar de maneira ágil, você o faz por partes, você faz entregáveis completos, entendeu? E que você, com aquele entregável, você vai ajustando a rota do teu software ou aplicativo. Da mesma forma, é uma startup, ela vai entregando, né, pequenos módulos de serviços que ela pretende prestar e vai testando a aceitabilidade desses módulos. À medida que ela percebe que aquilo não está sendo aceito, ela começa a corrigir o rumo, ela começa a rever o que ela está propondo. Então, o erro em si, ele não é, eu não considero como erro, eu considero que estão sendo testadas hipóteses e o mercado responde afirmativamente, e esse erro faz com que, na verdade, seja uma forma de aprendizado e correção de rota, né? Eu acho que a ressignificação do erro é muito importante nesse aspecto, né? Em vez de você dizer que você está errando e aprendendo, você está testando hipóteses e com esses testes você está aprendendo e corrigindo o que o mercado lhe disse, entendeu? É muito diferente do simples erro. Muito legal, muito obrigado, Guilherme. E aproveitando o seu termo aí, Guilherme, de ressignificando o erro, queria passar para o nosso amigo, o Renato Gobi, né, super especialista aí em recursos humanos. E Renato, nas corporações, nos departamentos, quando você está lá nos processos de recrutamento ou não, no universo, enfim, como é que se ressignifica o erro? Como é que é encarado hoje dentro das grandes corporações? Eduardo, é uma soma da opinião dos colegas. Acho que a gente deixou bem claro aqui a diferença entre o erro da negligência, o erro da falta de política, o erro de se delargar, do erro do ensaio, do erro proposto para uma inovação. Quando a gente fala de empreendedorismo, o erro ele faz parte da jornada de todo empreendedor. O dimensionamento do erro, a aceitação, ele faz parte da trajetória. E aí, coletando um pouquinho do que todos falaram, passando agora pelo que o Fernando colocou, a metodologia ágil veio para provar que isso é uma metodologia eficiente no termos de teste do erro, né? Faz rápido, acerta rápido, faz rápido, erra rápido, corrige rápido. Então, o tempo hoje dimensiona a proporção do erro ensaiado, né? E isso tem sido muito bem visto dentro dos universos corporativos, porque você ressignificou o erro da negligência, o erro da falta de preparo, ou até aquele erro de delargação, né? Joguei, não acompanhei, o cara que assinou o cheque assinou errado, do erro da inovação, do erro do você tentar o novo e de você poder subir. Então, já é comum se falar que numa velocidade de crescimento, no mundo de inovação, o empreendedor, ele vai ter uma trajetória não linear, ele vai ter uma trajetória que não vai ser só de êxito e ele tem que aprender a errar no sentido de é melhor você fazer 15 acertar 10 e errar 5 do que você fazer 3 e acertar 3. A tua velocidade ela não demanda mais você fazer aquele ensaio de longo prazo e ficar justo nessa zona de antigo conforto, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura de metodologia ágil, a gente tem hoje um empreendedor tomando o risco dimensionado e, para isso, é fundamental essa estrutura de planejamento e mentoria, né? Como que você dimensiona esse erro, como que você escuta o cliente, como que você corrige essa rota rapidamente para esse acerto, né? Para esse ajuste, ou até descartar uma ideia. Hoje não é nenhum tipo de problema você pegar, fazer um projeto, ele te traz informação nova, mas não é o produto que você queria, não é a ideia que você queria formatar, né? Aí já volta lá para Edison, né? Eu testei 10 mil formas que não davam certo até eu poder chegar. E a persistência, ela é uma característica nata do empreendedor, porque muitos tentaram e não conseguiram. E quando você rompe essa barreira de você superar os seus erros, de chegar na solução que ninguém chegou, normalmente você encontrou um nicho de mercado onde você se situa muito bem. É a isso que o erro planejado nos leva.
Oh, que bacana, Renato, muito bacana mesmo, obrigado. E, puxa, eu queria voltar para o Avó aí e falar um pouco mais da questão da perspectiva do cliente, Renato. Como você comentou com a gente antes de começar aqui, como é que o cliente vê esses erros? Como é que foi também essa questão da evolução, da percepção do erro no passar dos anos aí? A gente falar de 2000 para cá. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro, claro. Acho que é importante que todos os projetos das estruturas mais tradicionais ou de empresas mais ágeis, etc., e as metodologias ágeis que bem o Renato Gobi falou, elas precisam realmente do centro no cliente, mas do centro do cliente de verdade, né? Não só no discurso. Porque é importante para que esses erros sejam rapidamente percebidos e rapidamente detectados, etc., que toda e qualquer iniciativa de inovação ou de trabalho das empresas, de novos projetos, ela tenha uma consciência e uma validação com o cliente, mesmo que seja uma validação com o cliente num modelo mais estreito, num modelo mais rápido, com poucos clientes, né? Provas de conceito, por exemplo, para que você veja se efetivamente aquele projeto, aquela ideia da empresa, etc., está resolvendo um problema daquele cliente e aquele cliente vai pagar por isso, né? De forma geral. Então, centrar as atividades de um projeto, de uma nova iniciativa, de uma inovação no cliente, consegue detectar efetivamente, dentro da lógica, problema, solução e modelo de negócio. Não adianta você ser um apaixonado por inovação e desenvolver uma série de soluções mirabolantes que não resolvem problema nenhum e ninguém vai pagar por elas, né? Então é importante que nesse relacionamento com o cliente, e aí é relacionamento mesmo, né? Se você está desenvolvendo, vou citar um exemplo X, um aplicativo para resolver um problema, como você valida esse aplicativo? Liga para o cliente que usou, né? Liga para o cliente que usou, pede a opinião dele, valida, nem que seja só meia dúzia de clientes. Essas meia dúzia de clientes podem te dar insights que você como projeto, você como iniciativa, estava mais preocupado com a tecnologia da solução do que com o problema em si. Então é importante se detectar o problema. Você detecta o problema que você está tentando resolver falando com o cliente que tem aquele problema, né? De repente você acha que você está resolvendo o problema de uma forma espetacular e não está resolvendo, né? Sim. E esse eu queria só não dá essa transparência. Fernando, posso? Emendar no que o Renato está falando. Esse cliente, nós estamos falando do cliente final, mas esse cliente também tem o cliente interno do meio do processo, né? Eventualmente, o cliente é o gerente de marketing, né? Porque a campanha precisa ser produzida, né? Então, a gente não pode considerar o cliente, né, nessa visão apenas de cliente final. A gente tem clientes intermediários também, porque tem muitos processos que precisam ser treinados, precisam ser testados e validados antes de ir para o mercado, antes de chegar no cliente, né? E esse depende, tem coisas que tem projetos que são muito mais complexos, né? Que tem muito mais fases, em que você precisa desenvolver competências internas, você precisa ter uma engenharia de produto, você precisa ter uma engenharia de software para que você faça esse lançamento do negócio, né? Então, é importante também fasear e particionar um projeto em diversos eventos de clientes, né? Mas não de clientes necessariamente finais, mas de clientes que serão intermediários nesse processo, né? E que essa metodologia, como disse o Renato Gobi, né? De você dessas metodologias ágeis, né? De você trazer rapidamente o resultado, né? A aferição da hipótese que você colocou para ser testado. Eu queria complementar também, Eduardo, a questão de algumas práticas, boas práticas da gestão tradicional de projetos, a gente não abandona. A gente vai somando aquilo que é interessante. Eu vou falar uma que é super importante. Por exemplo, a gestão de risco.
A gente precisa, continua tendo, a despeito da gente estar divulgando e disseminando questões sobre agilidade, etc. Algumas boas práticas a gente não abandona. Por exemplo, eu usava muito uma técnica chamada FEMEA, não sei se vocês já ouviram. Failure Mode and Effects Analysis. É uma forma de você fazer uma ponderação com relação às possibilidades de riscos que você pode vir a ter no produto ou num processo. E quem sabe até num projeto como um todo. Então, como, por exemplo, o Renato estava falando e o Fernando estava comentando a respeito de faseamento de um projeto. Se você está falando de um projeto ágil, você está falando de sprints. Time box fechados, curtos, né, onde você tem alguns deliverables, né, você tem alguns incrementos para o cliente. Mas mesmo na gestão tradicional do projeto, para quem precisa tocar um projeto via gestão tradicional do projeto, ou né, planejamento em cascata, ou em ondas, o que quer que seja, existe a possibilidade de você também criar gateways, criar fases, certo? E você ter loops de desenvolvimento dentro dessas fases, fazer uma gestão híbrida do projeto, mas você sempre ter, junto com a equipe nessas fases, uma análise de risco. E aí, como mitigar esse risco? Qual é a sua resposta ao risco? Então, assim, não é simplesmente aceitar o erro por aceitar, porque é bonito isso. Não. A gente pode acontecer, mas e qual é o plano? Qual é a reação? Então, só quando você realmente, de fato, faz uma análise de riscos no produto, de riscos no processo, riscos no lançamento do projeto, de marketing e vendas, de penetração, não importa, tudo isso é o projeto, né? Então, essas boas práticas a gente não abandona, a gente só vai somando as melhores práticas no conceito da agilidade. Né? Com certeza, as boas práticas são sempre evoluindo. Eu acho que essa questão tem até a ver com o nosso tema hoje, né, de como avaliar o erro, de como conduzir o erro. Isso tudo a gente percebe no mercado nos últimos anos que existe uma grande evolução aí. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, conseguem lidar melhor com o erro hoje do que lidavam algum tempo atrás, com certeza, e vão continuar evoluindo justamente por causa do seu comentário aí, Alexandre. Nós estamos chegando perto do nosso tempo. Eu queria deixar a palavra aberta aí para mais alguém fazer mais algum comentário antes da gente encerrar. Eu quero complementar o que o Alexandre falou, né? Que hoje em dia também você tem que colocar na sua metodologia da mesma forma que ele falou dos portais de riscos, né? Os portais de avaliação se aquele projeto ainda interessa para a empresa, né? Como esse mundo que nós vivemos, muita coisa a gente define no nosso portfólio um projeto para tocar, ele vai e chega um determinado momento em que ele já não faz mais sentido e não adianta ficar mais afundando o custo em cima dele. Então, faz parte também da metodologia você acompanhar a utilidade daquilo que você está fazendo e não ter dó de verificar que se aquilo ainda não estiver dentro de um contexto, ele sair, ser trocado, ser elencado a um outro produto do portfólio. Isso é muito importante para que não fique se agarrando a projetos, né? E quando ele já não tem mais nenhuma funcionalidade no contexto. Era isso aí a minha... Mais uma excelente contribuição, Guilherme, obrigado. E vamos lá, gente, é isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente vai se despedindo hoje aqui, né, com esse tema de avaliação do erro. E semana que vem nós estamos todos juntos novamente para mais um tema relevante dentro desse mercado, desse ecossistema de Venture Builder. Até a próxima, então, e obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Abraço, obrigado. Até logo.